Aqui eu tenho o resultado, né, de alguns preparos de chantilly que eu fiz para esse estudo. Esse aqui é com o chantilly puro, né, o chantilly puro não, é o creme de leite fresco 35 puro com açúcar e baunilha. Ele já tá agora com batido demais, na verdade, né, já mexi ele várias vezes para fazer os testes e tudo. Mas ele foi o que eu achei mais instável de todos, né, de todos que eu fiz o teste. Depois dele, eu fiz o que lá na França se usa mais, que é a mistura do creme 35 com a mascarpone, né? No caso aqui eu utilizei daí a nata, né? Ele ficou um pouco mais estável, mas fica mais lisinho tudo, só que ainda é sensível, né, ao calor. Mas se for produtos, né, doces que vão ficar na geladeira, tá tranquilo, né? Lá também era sempre guardado em geladeira. Então esse daqui foi o segundo teste que eu fiz. O terceiro foi da nata pura com o leite, né? Ó, bem mais amareladinho, né? Porque a nata, essa pelo menos que eu tinha também era mais amarelada, né? Na proporção 80-20, açúcar e baunilha também. Também mais, um pouquinho mais firme do que o 35 puro, mas bem levinho, né? Não tem tanta estabilidade assim, né? Mas funciona legal também para esse daqui. E aí depois eu fiz o teste que eu gostei muito, que eu achei que o resultado ficou mais interessante de todos na questão de estabilidade, que é o creme 35 com gelatina. Ele fica bem mais firme para bicar e tudo mais, não fica tão leve, né? Mas o sabor também é bem suave. E eu gostei muito do resultado, ó, fica mais branquinho por causa do 35%, né? E muito estável, muito mesmo, gostei. E depois tem o que a gente não pode chamar de chantilly, né? Porque é uma ganache montada, né? Já adicionei chocolate, então adicionou chocolate com outro ingrediente vira ganache, não é mais chantilly, tá? Mas pela textura ser muito parecida, né? E muitas pessoas utilizarem como acabamento, né, de doces, inclusive lá na França também, como até um substituto do chantilly, né? Eu fiz esse estudo também com a ganache montada com 35% de gordura, esse aqui, ó. Fica bem estável também, não tanto quanto aquele que tem gelatina pura, mas ele fica bem estável por causa do chocolate e aqui tem gelatina também. E fica mais branquinho nesse caso aqui, com sabor incrível, né? Imagina. Então, esse daqui foi com o 35%. E este daqui foi com a nata e o leite, né? Ó, mesma coisa, só um pouquinho mais amareladinha. Por causa da nata, também uma estabilidade legal. Aí aqui, dá até pra mim ver lá no reflexo, foi. Aqui eu fiz a bicagem, no caso, né? Pra ver como é que ficaria cada um deles, ó. Esse aqui foi a ganache montada com 35, ganache montada com nata, creme de fresco 35 puro com gelatina, o 35 sem nada, né? Só o 35 açúcar e baunilha, o 35 com nata e a nata com o leite, né? Na proporção 80-20. Então aqui tem o resultado das decorações, né? Esses três últimos que não tiveram nenhum tipo de gelatina, né? Outro espessante, ficam um pouco mais, não tão lisos, tá vendo? Ó, o acabamento fica um pouco mais quebradiço, que é bem característica até do chantilly. E esses três não, esses que tem gelatina ficam um pouco mais lisinhos. E o mais lisinho de todos fica esse daqui, ó, só com a gelatina pura. Ele fica bem lindo. Isso.